Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estarei falando para vocês um pouco do relato sobre o nosso estágio no Ensino Fundamental 2. A gente, quando iniciou o estágio no Fundamental 2, a gente iniciou de forma remota por conta da pandemia, né? E durante todo o processo de estágio, a gente trabalhou embasado nos PET fornecidos pelo governo. As primeiras aulas que a gente produziu vídeos a respeito, tratando dos PET, né? Foi vídeo sobre danças, sobre lutas, e aí em seguida a gente passou para o sistema presencial. E aí a gente teve que fazer algumas aulas no presencial, na qual as primeiras propostas que a gente levou para a sala de aula, para os alunos, visto que eles já estavam um bom tempo tendo aula só dentro de sala, foi muito bem recebida por eles. A gente propôs a gente propôs 3 atividades. Foi uma de mímica, uma de jogo de forca e uma de desenho, na qual a gente pegava o material da PET e inseria nessas 3 atividades. A gente colocava nome de instrumentos, estilos de danças, tipos de luta, equipamentos usados na luta, e assim foi decorrendo o nosso estágio, primeiramente de forma remota, e depois, quando passou para presencial, a gente começou a aplicar algumas atividades em cima dos PET que tinha sido proposto. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a organização da dinâmica do TikTok. Em primeiro momento, a gente resolveu conversar com a turma para entender se eles conheciam a ferramenta, se eles gostavam, e se a turma iria aderir a essa atividade, né? Então, nessa primeira aula, a gente separou eles em grupos e a gente levou eles para um outro espaço, fora da sala de aula, onde eles puderam conversar entre eles e eles teriam que escolher de 2 a 3 músicas que eles gostavam. E aí eles teriam que se organizar entre eles, quem seria o jurado, quem iria ficar responsável pela dança em si. E aí eles teriam que decidir então as músicas e também o nome do grupo. Já na segunda aula foi o momento real da apresentação. A ideia era que tivessem júris, as pessoas que não tivessem interesse em dançar, eles pudessem de fato estar avaliando outros grupos, só que a gente teve alguns imprevistos nesse segundo dia, então tivemos somente as apresentações e que foi muito, muito interessante. Bastante gente ali da turma aderiu à proposta e a gente estava todo o tempo ali tentando estimular eles, levamos eles para a quadra e aí colocamos música, então foi um momento assim bem de fato divertido e também, querendo ou não, teve toda uma proposta, um desenvolvimento do grupo e isso foi bem interessante. Olá, Matheus, tudo bem? A divisão do nosso grupo, eu fiquei com a divisão para falar sobre o relato do grupo, eu fiquei com a parte de brincadeiras que a gente apresentou. Logo após o professor ter terminado o conteúdo do PET e a gente ter trabalhado com eles dentro da sala de conteúdo no PET, com conversa com o professor, contato com o professor, a gente conseguiu que ele liberasse para a gente utilizar da quadra para fazer algumas brincadeiras e tal. E ele deixou o conteúdo em aberto para a gente, porque já tinha trabalhado todo o conteúdo que ele precisava trabalhar, tinha umas aulas sobrando e ele falou que a gente podia trabalhar em aberto. E isso a gente conseguiu aplicar 2 dias de brincadeira,
que foi muito divertido. A gente viu o desenvolvimento de todas as salas, né? As brincadeiras foram no primeiro dia corrida da velha, corrida pedra, papel, tesoura e pique bandeira. E no segundo dia a gente brincou de pique ameba, mãe da rua, pique corrente, uma brincadeira de passar por debaixo da corda, né, dançando, que você só pode passar de frente. E o zerinho, que é que você bate a corda fica em movimento, né? E a criança atravessa, depois ela passa de novo, dá um pulo e sai da corda. E a gente observou que as crianças estavam loucas por esse tipo de brincadeira, porque elas estavam trabalhando no PET dentro da sala. E elas estavam amarradas em conteúdo teórico dentro da sala. E estava sendo uma tortura, tanto para elas quanto para o professor. E quando a gente levou elas para a quadra, muitas no começo não queriam participar, mas foram vendo os colegas participar e tudo mais. E acabou que foi virando um sucesso as aulas presenciais. Foi dando gosto de trabalhar com eles, ver a participação deles. E as brincadeiras deram muito sucesso. Aí então agora a gente vai estar mostrando partes dessas brincadeiras durante, né, as aulas que a gente ministrou. Bom, no início do estágio eu não estava com muita expectativa, eu acho que a gente estava passando por um período bem complicado e os alunos sempre estavam bem agitados, então eu não estava muito esperançosa com isso, só que no decorrer das aulas isso foi me surpreendendo e eu acho que assim, a turma ela foi aderindo muito bem às atividades, muito melhor do que eu imaginava e a gente foi superando cada obstáculo, por mais que tinham algumas questões, a gente foi superando e isso foi muito legal. Eu acho que a gente trabalhou muito bem ali em trio, em grupo, né, com o professor Simão. E isso foi uma experiência ótima, assim, para mim. E o que mais me chamou a atenção de todo o estágio foi no processo da dança, que uma aluna, ela fugiu totalmente ali do padrão TikTok ali das dancinhas e ela resolveu fazer sua própria dança ali na hora. E então ela dançou, tipo, tava ela sozinha na quadra e ela dançou sozinha ali no meio de todo mundo e ela realmente se entregou ali na dança, mostrou o que ela queria fazer ali e isso para mim foi muito emocionante. E também no último dia de aula, ver a forma que os alunos despediam da gente, a gente vê que realmente vale a pena, tem alguns obstáculos, mas no final tudo vale a pena e foi uma experiência ótima para mim. E com certeza vai me agregar muito aí na minha formação. E aí o Joézer, eu, a Salete e o Joézer, a gente fazia demonstrações, falava sobre experiências nossas em lutas, em danças que a gente já participou, que a gente já tinha trabalhado, brincado, né? E fomos desenvolvendo isso junto com o professor. E com isso o professor foi ficando mais comunicativo com a gente, foi escutando mais a gente. Aí ele liberou pra gente, né, algumas aulas pra gente estar aplicando o estágio, pra gente estar ministrando as aulas. E em primeiro momento não podia ter compartilhamento, não podia sair da sala, tinha que ser dentro da sala. Aí a gente apresentou já, né, as brincadeiras que a gente utilizou dentro da sala, utilizando o conteúdo do PET. E eu acho que o professor gostou das nossas propostas dentro da sala, porque a partir que a gente foi trabalhando junto com ele, e pegando informações e conteúdos com ele, ele foi ficando mais comunicativo, mais aberto, foi até nos auxiliando durante as aulas, né? Tinham turmas, por exemplo, que a gente fez as brincadeiras
e a brincadeira tinha que, dentro da sala, né, de fazer uma mímica, fazer uma dança. Alguns eram bem rápidos, outros mais devagar, então teve sala que eles chegaram a utilizar todos os nossos planos, todas as nossas palavras, as mímicas planejadas que eles podiam fazer em cima do conteúdo. Então na hora o Simão até ajudou, comunicou, falou, vamos tentar assim, assim, vai funcionar. Aí a gente conseguiu intercalar e a aula fluiu bem até o final. Então assim, e a gente viu que assim que a gente mudou essa didática dentro da sala, né, que eram deles ficar sentados, obrigatoriamente sentados, lendo o conteúdo do PET. A partir do momento que a gente levou uma brincadeira, um jogo, alguma coisa para trabalhar o conteúdo do PET, eles ficaram eufóricos. Porque a gente dividiu a sala, na maioria das brincadeiras, em azul e vermelho, que já é uma cultura da escola. E eles ficaram bem animados, perguntando sobre jogos, perguntando sobre quadra. E assim foi desenvolvendo. Aí liberou pra gente dar as aulas na quadra. A gente foi conversando com jeitinho com o professor. Aí falou, não tendo contato e tal, não pode dividir material. Aí foi indo, foi liberando aos poucos e acabou que ele liberou a quadra. A gente conseguiu executar as brincadeiras na sala, a gente conseguiu ver que tem turma muito desenvolvida, que as brincadeiras fluem muito fácil, muito rápido e tem muitas crianças retraídas. Eu senti prazer em estar ali com as crianças ministrando aulas da educação física. No começo a gente entrou com medo e a gente saiu bem esperançoso, vendo que a gente tem que trabalhar, tentar puxar o aluno para a aula, né, e ir conquistando eles aos poucos. E com isso eles vão gostando da gente, respeitando mais e participando da aula.